determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. E disse ele: de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Nessa tarde eu quero refletir com você sobre a importância de Jesus transformar a história das pessoas. Muitas vezes não percebemos o tempo em que estamos vivendo. O ser humano, ele é um ser limitado ao espaço e ao tempo. Nós vivemos um tempo cronos, né? Temos 24 horas do dia, 365 dias do ano, e muitas das vezes pensamos: se eu soubesse, ou se eu pudesse voltar atrás, faria tudo diferente. Sendo que a oportunidade que você teve no passado passou e não voltará. E o que vivemos hoje precisa ser aproveitado. E eu quero dizer para você que fica uma lição nessa tarde, que precisamos aproveitar as oportunidades que Deus nos oferece. Deus é Deus de oportunidades. E com certeza essa tarde Ele está te dando a oportunidade de você mudar de vida, de você escrever uma nova história. Muitas pessoas hoje, nos noticiários policiais, não tem mais a sua história a ser escrita porque tiveram suas vidas ceifadas. Mas você que está vivo, respirando, Deus está te dando uma oportunidade na tarde de hoje. Porque Deus é o Senhor do tempo. O nosso Deus, Ele é um Deus eterno. E o tempo de Deus não é como o nosso tempo. O tempo de Deus é o tempo Kairos. A Bíblia diz que um dia para Deus é como 1000 anos. E 1000 anos para Deus é como um dia. Deus é único e está acima das épocas, das gerações, milênios, e também Ele é o único Deus que pode mudar a sua história. A vinda de Jesus ao mundo dividiu a história em antes e depois de Cristo. Quando a gente estuda a história antiga, a história da Bíblia, e vamos para o Novo Testamento, a gente vê que houve uma nova era a partir do nascimento de Jesus Cristo. Isso por quê? Porque Ele é o único que pode transformar a história da humanidade. E nessa tarde, eu quero saber de você: você precisa de mais uma chance? Deus, Ele quer te dar mais uma chance. Jesus, Ele tem poder de transformar o teu ontem, que de repente foi de fracasso, de perda total, em um nunca. Miqueias, no capítulo 7, versículo 19, ele disse: Deus tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas dos mares. A oportunidade perdida, o erro cometido, a palavra maldita ou qualquer outro pesar do passado tem assombrado a vida de muitas pessoas, né, que estão ainda aguardando, estão ainda alimentando a oportunidade que elas perderam de ser uma pessoa melhor, de guardar as palavras, falar as palavras corretas, agir no momento certo.
Mas nessa tarde eu quero dizer que Jesus é o único que pode mudar a vida do ser humano, apagando o seu passado e perdoando os seus pecados. A Bíblia vai nos dizer que Jesus realizou isso na vida de várias pessoas. Temos um caso da mulher samaritana. Ela tinha um passado de várias tentativas e erros com 5 homens diferentes. Aquela mulher tinha um relacionamento estável, não era amada. E além de estar se frustrando, ela não era feliz. Mas depois que ela encontrou Jesus, o seu passado foi perdoado. Aquela mulher, ela foi importante porque ela abriu as portas para o Evangelho chegar a Samaria. E interessante porque quando ela tem um encontro com Jesus, ela fica incomodada porque eu quero adorar, mas aonde? E aí tinha aquela questão da divisão dos samaritanos, dos judeus, eles não se davam, e locais diferentes foram separados, templos em lugares diferentes, no Monte Gerizim, que tinha um templo em Jerusalém. E aquela mulher pergunta para Jesus: aonde eu devo adorar? E Jesus fala para aquela mulher: filha, não importa que os verdadeiros adoradores me adorem em espírito e em verdade. A Bíblia vai nos contar também a história de uma outra mulher que andava encurvada, havia 18 anos. E segundo Jesus, o diabo aprisionava aquela vida sem poder se reerguer e olhar para frente. Mas aí, aquela mulher teve um encontro com Jesus e foi curada para uma nova vida. Muitas das vezes o diabo tem tentado te encurvar, fazer você não andar de cabeça erguida, te envergonhar, te pisar. Mas nessa tarde Jesus está dizendo aqui: filho, filha, eu quero te dar uma nova chance. Quando nos convertemos, o tempo da nossa ignorância, a Bíblia diz que é apagada a nossa história. Atos 17, versículo 31, diz que recebemos uma nova chance de começar uma nova vida. Nós tocamos aqui nessa tarde que todavia nos alegraremos no Senhor. E Deus, Ele quer transformar o seu amanhã em agora. Talvez você fale: mas eu tenho um sonho tão grande, eu acho que eu não vou realizar. Mas a possibilidade que para você pode ser remota, para Deus é possível. Talvez você esteja tendo uma grande expectativa em torno de algo que para você é impossível. Mas nessa tarde eu apresento um Deus que pode tornar o impossível tornar possível. Infelizmente, muitas pessoas desistiram de planejar o futuro porque não conseguem acreditar que será possível alcançar seus objetivos. Sabe por que isso acontece? Porque às vezes as pessoas caíram muitas vezes, mas a partir do momento em que não andam mais sozinhos, em que Jesus ela dá chance de segurar pela sua mão e fazer ela erguer-se e andar, porque Deus, Ele nos ajuda, Ele nos sustenta pelas suas próprias mãos. Jesus fez isso com algumas pessoas. A Bíblia vai nos dizer que a mulher do fluxo de sangue, depois de lutar, de recorrer à medicina, vários médicos, sem sucesso nenhum, ela pensava talvez que não teria tempo para continuar a sua vida. Mas ela colocou no seu coração: se tão somente eu tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. A Bíblia vai nos falar que Deus, Ele entra na história de algumas pessoas, e a Bíblia é repleto de histórias de intervenção divina. Jesus entrando uma certa vez em Naim,
Ali havia um cortejo sendo em andamento, as pessoas ali chorando o sepultamento de um jovem, que naquele momento a história da mãe daquele jovem, aquela viúva, estava terminada, porque provavelmente aquele jovem era o sustento, que ajudava a sustentar, e as pessoas estavam ali chorando, estavam de luto, mas Jesus, ele parou aquele funeral, parou aquele enterro, e reergueu o morto, e renovou os sonhos daquela mulher. Eu não sei o que está morto na sua vida, mas nessa tarde, Deus, Ele tem o poder de ressuscitar, de trazer a vida, A Bíblia nos falar também a história da família de Lázaro, que esperava que Jesus viesse trazer a cura do seu amigo. A Bíblia nos falar e vai deixar, é claro, que muitas das vezes Jesus visitava aquela família, Marta, Maria, Lázaro, e Jesus estava bem distante daquele local quando alguém é enviado até ele para dizer: Jesus, corra imediatamente até a casa de Marta e Maria, porque o quadro de Lázaro é grave, ele está perto de morrer. Só que Jesus, ele falou: não vou agora, podem ir, vou aparecer lá, mas não hoje, nesse momento. Porque, irmãos, Deus, como nós falamos no início, Ele trabalha no tempo Kairos. Ele não atrasa e nem chega atrasado, Ele chega na hora certa. Com isso nós vemos que o milagre, ele foi maior, porque ao invés de apenas curar Lázaro, Jesus o ressuscitou. Somente Jesus pode fazer e trazer o futuro para o presente. Talvez você tenha dúvida se vai chegar onde deseja, porque pensa estar sozinho e não tem força. Mas eu te garanto uma coisa: se Jesus estiver com você, tudo pode ser possível ao que crer. A própria fé tem o poder de trazer o futuro para o presente. E eu concluo essa mensagem nessa tarde dizendo para você que as limitações do ser humano diante do tempo e espaço foram vencidos por intermédio de Jesus, através do Espírito Santo. E o Espírito Santo nos dá poder de ir até os confins da terra, rompendo os limites dos nossos sonhos. E através de Jesus o passado é apagado pelo perdão. E o futuro é realizado através da ressurreição. Que nessa tarde o Senhor ele possa te abençoar e que nesse ano que se inicia você possa viver o novo de Deus, seus sonhos eles possam se realizar em Deus. Amém? Hoje alguém falou seu nome pra mim. Coração tá em pedaços, foi vencido pelos laços dessa vida.